Bom dia, estimados jornalistas. Eu vou começar com coisas importantes, muito importantes para o nosso Estado e para a segurança. Acabei de receber um relatório do ministro do Interior, Ihor Klimenko, sobre o ataque ao jornalista ucraniano, Yuri Makarov. Houve um ataque, houve uma facada. Graças a Deus, o senhor Makarov está vivo. A faca ficou no local. A perícia está em andamento, as equipes de investigação estão trabalhando. Uma das versões é que isso aconteceu devido à sua atividade profissional, cobrindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas eu acho que o Ministério e a Polícia Nacional terão uma explicação mais detalhada. Desejamos a ele uma rápida recuperação. Segundo, nossa equipe está trabalhando. Hoje em Paris, tive uma conversa hoje com o presidente Macron sobre a reunião das equipes europeias e representantes dos Estados Unidos da América. Concordamos com ele em um entendimento comum. Primeiro, temos a mesma visão sobre as ações que estão ocorrendo, incluindo as diplomáticas, entre outras. Estamos discutindo no nível do NSA, de 4 países, as garantias de segurança são o Reino Unido, França, Ucrânia e Alemanha. Houve tal reunião e essa reunião está acontecendo. Depois, há uma reunião no nível dos ministros da Defesa, ou seja, enviamos uma delegação, o ministro das Relações Exteriores, o chefe do gabinete e o ministro da Defesa do lado ucraniano. O ministro da Defesa está trabalhando com o ministro da Defesa da França. Eles têm uma reunião separada, depois há uma reunião dos ministros ou das Relações Exteriores de 4 países separadamente. E haverá uma reunião, de todos, juntos, incluindo o representante dos Estados Unidos da América, o senhor Witkoff. As reuniões, nossa posição, o que discutimos sobre o contingente e as garantias de segurança e a coalizão correspondente, sobre a qual você sabe, é um desenvolvimento separado nosso. Também está sendo discutida a questão do cessar-fogo, a interrupção do cessar-fogo por parte russa, na nossa opinião. Bem, eu não sei como terminará a reunião deles. Nós ouviremos todas as partes e saberemos todos os detalhes. Com o presidente Macron, discutimos que minha equipe e a equipe dele não tem mandato para discutir o território da Ucrânia. E o mandato que eu lhes dei é para discutir a questão do cessar-fogo, incluindo diferentes formatos, de preferência um cessar-fogo completo e incondicional. Mas também é possível discutir um cessar-fogo incondicional em relação à infraestrutura civil, energia e no mar, o que já discutimos antes. Ou seja, discutimos em diferentes formatos. A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo incondicional, como declaramos repetidamente, após a proposta dos Estados Unidos da América. Qual será a proposta de hoje dessas? Bem, vamos ver. Isso é o segundo ponto. Agora, podemos falar sobre algo. Eu só gostaria de dizer os principais pontos que gostaria. Hoje tive um relatório importante do comandante Sirski. Gostaria de agradecer e parabenizar as Forças Armadas da Ucrânia, nossas forças de segurança e defesa. Hoje ocorreu um avanço da Federação Russa na direção de Pokrovsk, no leste do nosso país. Na sua maioria. A 14ª Brigada assumiu isso, o impacto da Guarda Nacional, a 117ª Brigada. Além disso, a Ucrânia destruiu hoje, preparando-se para este avanço à Ucrânia. Destruiu completamente todo este grupo de pessoas. Eram 115 unidades de equipamento, 200 mortos e 30 feridos. Agradecemos o serviço das Forças Armadas. Ontem, à noite, houve um avanço deles na direção de Zaporizhia.
O inimigo perdeu em Zaporizhia 80 pessoas e 80 mortos e 117 feridos e 40 unidades de equipamento. Ou seja, é sobre isso que falamos com nossos parceiros. A Rússia fará várias ondas de avanços nas direções de Sumy, Kharkiv, Zaporizhia e possivelmente no leste, porque eles não avançaram lá por muito tempo. Sim, bem, é muito importante que as forças ucranianas os encontraram. É muito importante que isso não tenha sido inesperado. Agora a nossa equipe está trabalhando com a equipe americana online sobre o memorando de minerais. Neste exato momento, quero dizer, neste momento também, posso falar sobre os detalhes. Bem, e uma informação importante, que não é muito agradável. Finalmente, recebemos informações de que a China está fornecendo armas para a Federação Russa e estaremos prontos para falar sobre isso em detalhes. Hoje temos informações gerais dos serviços de segurança e inteligência sobre pólvora, artilharia, e eu acho que seremos capazes de falar sobre isso em detalhes na próxima semana, especialmente sobre os dados que acreditamos existir. Representantes da China estão envolvidos na produção de algumas armas em território russo. Obrigado por esta oportunidade. Halina Ostapovets, Notícias Live. Eu tenho uma pergunta. Sua posição, talvez você tenha ouvido a declaração de Vidkov. Após suas negociações com Putin, ele afirmou que supostamente está sendo considerado um acordo sobre 5 territórios ucranianos. O que você sabe sobre isso? Até onde estamos realmente dispostos a ir nesse plano? E quão longe estamos agora de um acordo sobre um cessar-fogo abrangente? Obrigado. Muito obrigado. Como eu disse a você, hoje estamos discutindo um cessar-fogo incondicional. E até o cessar-fogo, não discutimos territórios. Você conhece minha posição e quais são nossas linhas vermelhas. Nunca reconheceremos quaisquer de nossos territórios temporariamente ocupados, terras ucranianas como russas. Acredito que o Sr. Gidkov adotou toda a estratégia do lado russo para si mesmo. Eu acredito que é muito perigoso porque ele, consciente ou inconscientemente, não sei, está espalhando a narrativa russa. Em qualquer caso, isso não ajuda. E eu não vejo nele um mandato para discutir os territórios ucranianos, porque os territórios são nossos, pertencem ao nosso povo, à nossa nação, e não apenas a nós, mas aos futuros ucranianos. Portanto, realmente não entendo sobre o que ele está falando. Em outras palavras, ouvimos tudo isso. Mas ouvimos tudo isso como os delírios do Sr. Putin. Eu não achava que ele tinha, pessoas adequadas que continuariam a espalhar essas narrativas em outros países civilizados. Portanto, eu não levo esse cessar-fogo abrangente a sério. A Ucrânia está pronta para apoiar. Nós apoiamos isso. Nós acreditamos que a Rússia não está pronta, porque estão interessados, como dissemos, em lançar várias ondas de ofensivas, de preferência para eles. Eles desejam capturar o máximo possível de quilômetros quadrados, quanto possível, porque é assim que eles nos veem. Eles nos consideram em quilômetros quadrados e querem isso para aumentar a intensidade e realizar mais ataques. Acredito que veremos isso em diferentes formatos dessas ondas nos ataques ofensivos que observamos, nos ataques de mísseis, etc. Eles vão intensificar essa situação ao máximo por enquanto. Das negociações finais, estarem em uma posição mais forte. É isso que eles estão fazendo. Quanto mais o presidente Trump se aproximar de sanções sérias e medidas sérias contra os russos, pelo menos porque eles não apoiam a posição de cessar-fogo abrangente, mais fraco será o tema, nós todos estaremos mais próximos
do cessar-fogo. Eu acho que exatamente isso, depende disso. Obrigado. Olésia Safronova, Bloomberg. Eu tenho uma pergunta sobre o acordo mineral. Por favor, diga-me, está sendo discutido no contexto do acordo mineral com os Estados Unidos o uso do sistema de transporte de gás da Ucrânia, especificamente o gasoduto? E a Ucrânia permite, por exemplo, a retomada do trânsito através do nosso sistema de transporte de gás. E os Estados Unidos insistem nisso? Obrigado. Obrigado. Primeiramente, qual é o estado das nossas conversas? A reunião técnica foi realmente produtiva e positiva. Eu acho que isso é bom. A reunião técnica foi em diferentes formatos, presencial nos Estados Unidos e também online. Ontem, hoje, estão trabalhando. Nossa primeira vice-primeira-ministra está trabalhando com a equipe de Besant e diretamente com Besant. Portanto, o lado americano nos trouxe de volta, mas aos primeiros passos, como era. Você sabe que todos nós estávamos trabalhando em um acordo sério, já começamos a trabalhar, que deve ir para o parlamento, passar pelos procedimentos adequados e os advogados devem trabalhar para que seja sucesso para ambos os países. E por isso a reunião técnica das equipes foi positiva, porque vemos como as partes estão se aproximando uma da outra. E alguns dias atrás, o lado americano propôs voltar, mas a mais um passo, enquanto os advogados trabalham no acordo. É um memorando de, de intenções? Sim, é chamado de memorando de intenções. Nossas intenções são positivas, somos construtivos e estamos mostrando isso. Portanto, o memorando de intenções, ou seja, não o próprio acordo, mas o memorando de intenções pode ser assinado online hoje. Hoje mesmo, nosso lado disse: ok, agora, com o lado americano, eu entendo que a vice-primeira-ministra, está trabalhando com o lado americano, no texto. Mas, honestamente, me parece que é um memorando, é importante, o primeiro passo. Então, por que não concordar ambos os países? E quanto ao tubo? Não falaram sobre o tubo. Embora, bem, eu acho que, se podemos falar sobre este ativo, podemos falar, claro, não sobre os russos terem seu gás e lucrarem com a guerra. Falamos muitas vezes, há outro gás, há outros países. Por favor, se houver alguma proposta, vamos bem voltar a isso. Mas você vê que, até agora, ninguém voltou a esse tema. Os americanos não nos pressionaram para nada, vamos ser francos. Tetiana Passova, Ukrinform. Senhor presidente, em uma entrevista à CBS, você disse recentemente que a Ucrânia está pronta para comprar sistemas Patriot. Mas a parte americana está pronta para vendê-los, ou talvez outros parceiros estejam prontos para vendê-los? Existem sinais correspondentes da administração americana? Obrigado. Nós temos, em relação aos sistemas Patriot, entendemos que há uma grande escassez e um grande problema. Bem, eu vejo isso como parte das garantias de segurança para o nosso país. E, por exemplo, os Estados Unidos da América, que realmente poderiam, do ponto de vista de serem proprietários das licenças, proprietários dessa marca, das empresas correspondentes, garantir sistemas Patriot para a Ucrânia. E a Ucrânia está pronta para comprá-los. Comprar pelo menos 10 sistemas. Esse mínimo eu mencionei esse mínimo ao presidente Trump durante nossa conversa por telefone e ele me disse que a América iria trabalhar nisso. Eu não sei. Por enquanto, além disso, eu não tenho outra informação. Nós entendemos quantos desses sistemas existem no Oriente Médio, em quais países. Nós conduzimos conversas separadas e também entendemos quantos sistemas existem na Europa e nos Estados Unidos, em alguns países asiáticos. Nós, estamos procurando sistemas adequados em todos os lugares. Durante a declaração de um cessar-fogo completo, seria muito bom ter sistemas adequados. Estamos prontos para comprar. Estou mantendo diálogos separados com os europeus
porque isso envolve muito dinheiro. Se a América estiver disposta a nos vender, não por acaso eu disse ao presidente e dos Estados Unidos, estaremos prontos para comprar, porque eu tenho um diálogo com alguns países, eles ajudarão a Ucrânia com o financiamento. Olá, senhor presidente. Meu nome é Victoria Lukovenko, da Agência France Presse. Na verdade, tenho uma pergunta sobre a trégua energética. A Ucrânia definiu a data de início para o dia 25 de março, então já se passou quase um mês. O primeiro ponto é quantas vezes durante este tempo a Rússia violou este cessar-fogo. E o segundo ponto, na opinião da Ucrânia, este cessar-fogo será encerrado no dia 25 de abril. E qual será a situação após essa data? Obrigado. Nós concordamos com os Estados Unidos da América e confirmamos que estamos prontos para suas propostas no dia 25. De fato, bem, quase um mês atrás, certo? Os russos falaram sobre algo em outra data. Embora eu acredite que o que eles prometeram aos Estados Unidos da América não corresponde à realidade, porque eles nem mesmo o cessar-fogo que prometeram que nós não aceitamos. Embora, novamente, você saiba que estávamos prontos para qualquer construção, mas mesmo isso, eles violaram, eles mesmos propuseram algo e eles mesmos violaram com ataques, os primeiros. Ataques a Kherson, à energia do nosso país. Cada caso, eu não sei quantas vezes, mas isso não é o problema. Quantas vezes eles violam? Um grande número de vezes. Mas o que é importante é que trabalhamos com os parceiros no formato seguinte. Pedi ao Serviço de Inteligência Externa, junto com os funcionários do governo, que cada vez que a Rússia violasse, enviassem isso detalhadamente para os Estados Unidos da América. Devo dizer honestamente, vimos o documento que os russos enviaram para os Estados Unidos da América. Lavrov enviou a eles, dizendo que atacamos sua infraestrutura energética. Isso não corresponde à realidade. Embora eles escrevam algo lá, inventam. Eles são criativos, muito criativos. Sim, nacionalmente. Nesse sentido, claro. E pronto, é isso. Portanto, não acho que veja qual é a situação. Eles reduziram os ataques à infraestrutura energética, isso é um fato. Mas eles usam a mesma quantidade de drones diariamente, sem reduzi-los, e a mesma quantidade de mísseis, incluindo balísticos. Nos ataques, eles usam contra a nossa infraestrutura. Reduzindo os ataques à energia, eles atacam outra, infraestrutura civil. E por isso, você deve entender, assim que eles, eu não sei, no dia 18, 20, 25, não houve menos ataques à Ucrânia durante este mês. Eles querem nos atacar. Eles têm essa quantidade, nós a entendemos. Portanto, entendemos aproximadamente a quantidade de drones e mísseis usados pelo lado russo por dia. O número de pessoas feridas, nossos civis, o número de pessoas, nossos mortos, é menor ou maior. Sim, por um segundo, porque eles estão lutando e há perdas lá, infelizmente. Mas se eles falam sobre cessar fogo em relação à infraestrutura civil, energética ou não energética, qual é a diferença? Mas se ao mesmo tempo, ao mudar a direção dos ataques, o número de mortos e feridos aumenta, que tipo de cessar-fogo é esse? É preciso parar. Gostaria de lhes dizer na língua deles, mentir, vou dizer em ucraniano. Obrigado. Eles precisam de um regime de cessar a mentira. Senhor presidente, saudações. Espero que... Você me ouve? Então, eu tenho duas. Perguntas curtas sobre o acordo de minerais. No último projeto, há palavras que indicam que a antiga ajuda à Ucrânia é uma dívida da Ucrânia que a Ucrânia deve reembolsar. E, em segundo lugar, o tema da China e
A ajuda militar da Rússia realizada pela China está voltando. Você poderia falar mais sobre isso, por favor? Obrigado pela pergunta sobre a China. Infelizmente, para ser honesto, Bem, você sabe, não é que estejamos surpresos, mas realmente não queríamos ver os fatos correspondentes que vimos e que eu vi. Porque, afinal, eu tive uma conversa com o líder chinês durante esta guerra e, bem, eu fiz uma pergunta direta sobre armas e depois transferiram. Sim. E outra coisa é quando não é apenas algum tipo de contrabando, etc. Quando vemos este fato, o fato de cooperação nesta direção entre esses dois países. E, honestamente, isso é o que é. Isso devemos reconhecer isso. E nós, como eu disse, nós temos os documentos relevantes. Alguns documentos que poderemos entregar, acho que na próxima semana, em relação ao acordo. Porque os advogados estão trabalhando, como eu disse, estão trabalhando produtivamente. A questão das dívidas não pode estar lá. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Senko Vitali Livivniano. Gostaria de perguntar sobre os recentes ataques de mísseis balísticos russos em Kryvyi Rih e Sumy. Nossos parceiros podem nos ajudar de alguma forma a detectar antecipadamente as instalações de lançamento de armamento balístico russo para destruí-las antes que os ataques sejam realizados contra nossas cidades pacíficas? Obrigado. Não nos fornecem digamos assim, não nos fornecem nenhuma informação adicional sobre balística. Os parceiros nos fornecem saídas. Ou seja, entendemos a direção e entendemos que há lançamentos de mísseis balísticos. Por que fazemos isso? Ou seja, temos inteligência operando e há muita ajuda, porque o lado americano nos ajuda para que possamos dizer ao nosso povo balística. Entendem, certo? Estou lhes dizendo francamente, ou seja, com todo o respeito, nós mesmos trabalhamos e sabemos muitas informações diferentes. Na maioria das vezes, sejamos honestos, eles ajudam nosso povo civil. E ainda assim, para nós isso é importante, porque você sabe, quanto mais perto da frente, menos minutos, muito menos. E por isso, casos como Kryvyi Rih e seus... Seria muito mais sem esses dados de inteligência. Ainda assim, muitos mísseis balísticos são derrubados. Graças a diferentes sistemas, sim, principalmente os Patriots. E por isso, quando falamos sobre a quantidade limitada de mísseis, estamos bem agora. Mas quando sabemos que pode haver o risco de limitação de mísseis e limitação desses dados, esse é o maior risco para o nosso povo. Não poderemos lhes dizer que um míssil balístico está vindo. Não veremos. Obrigado. Obrigado. Por favor, AP, depois Al Jazeera. Bem, você deve saber que, a propósito, sobre os sistemas de defesa aérea, gostaria de lhe dizer que falamos pouco sobre isso. As Forças Armadas da Ucrânia, para ser honesto, as Forças Armadas da Ucrânia destroem muitos sistemas de defesa aérea, inimigos, sistemas de defesa aérea, S-400 e outros, realmente destroem. E esse é um trabalho complexo. Esse é o resultado correto. Um trabalho muito correto. E, você sabe, 225 sistemas, se você estiver interessado. Na Ucrânia, havia em 1992 225 sistemas de defesa aérea. No ano de 2019, parece-me que havia cerca de 60. A maioria dos sistemas foi
para algum lugar. Eu não sei. Para algum lugar. E no período 2019, neste período, até o ano 2000, a Ucrânia ficou com 168. 169 dos 225. Bem, ou seja, já havia menos. Mas ainda assim havia, bem, veja, 170 sistemas. E nos anos seguintes, bem, até o ano 19 ficamos com cerca de 60 sistemas. 225. Ainda assim, sim. E 60. E então, por que estou dizendo isso? Nem mesmo por causa de quem de nós, como eles os deram, distribuíram, venderam, roubaram. Não é sobre isso que estou falando agora. Estou falando sobre o fato de que precisamos entender qual era a densidade de defesa da Ucrânia. Para quê? Para entender qual é a defesa dos russos. É por isso que estou dizendo isso, entende? Porque nossos sistemas foram vendidos não apenas para algum lugar, no Oriente Médio, mas também para os russos. É disso que estou falando. Não vou dizer quantos sistemas temos hoje. Esses números são desnecessários. Por favor. Por favor. Senhor presidente, saudações. Ilya Novikov, Associated Press. Quero fazer uma pergunta sobre um tema relacionado aos ataques às cidades civis que ocorreram nas últimas semanas. Kryvyi Sumi, houve um ataque semelhante em Dnipro à noite e não houve uma reação clara da Casa Branca a esses ataques. Donald Trump, em resposta aos jornalistas sobre o ataque a Sumi, disse que foi um erro, mas não especificou o que exatamente quis dizer. Como você avalia essa, digamos, falta de uma reação clara? E também, na sua opinião, né, o que essa reação, essa posição dos ICEL comunica ao Kremlin? Quais sinais são enviados ao Kremlin? Obrigado. Houve uma reação do ministro, do secretário de Estado Rubio, e ele teve uma reação clara. Ele condenou isso e nós somos gratos por tal reação. Uma reação mais séria veio de muitos dos nossos parceiros. Lá onde condenaram com números e falaram sobre quem são os russos, depois disso, etc. E uma reação mais suave dos políticos americanos. Bem, você sabe, ela é variada. Ela é variada. Eu acho que a reação suave da administração indica a continuação da política que existe hoje. Eu acho que eles acreditam que essa diplomacia em particular, esse formato funcionará para acabar com a guerra. É assim que eu posso caracterizar isso. Chamar de erro, desculpe, chamar essa operação especial dos russos de ataque, em relação ao ataque em Sumi, não pode ser chamado de erro. Vou explicar por quê. E estamos mirando para essa pessoa, ou queríamos atingir a criança, mas acertamos a mãe dela. Desculpe, isso é assassinato. E esse golpe estava indo para cá, para o centro. Ele não estava indo para a frente e contar histórias de como eu te acerto na frente, mas isso é um erro. Desculpe, e isso não pode. Não podemos encontrar justificativas quando você está no centro da cidade, atingindo a cidade com mísseis. Não apenas um. E se não for apenas um, já não é um erro. E ainda, não me lembro, acho que foi em Sumi que houve uma história de munições cluster. Essa é a resposta. Quando são usadas munições cluster? Quando queremos realizar um ataque. Que perdas queremos infligir ao outro lado em quem estamos atacando? Al Jazeera. Senhor presidente, você acredita que a pressão e o apoio dos países europeus, especialmente do Reino Unido, França
e Alemanha serão suficientes hoje para afastar a Rússia, para pressionar pelo fim desta guerra, mais ou menos, em comparação com a posição relativamente suave do Zelensky? Eu acredito que sim. Devemos agradecer por termos uma ajuda e apoio muito fortes da Europa e por termos descongelado a ajuda e os dados de inteligência dos Estados Unidos da América. Estamos gratos por isso ter acontecido. Isso é suficiente para acabar com a guerra? Eu acho que não. E os parceiros não ficarão ofendidos comigo, porque se fosse suficiente, a guerra já teria terminado. Pelo menos já haveria um cessar-fogo. Vou continuar em inglês. Você mencionou que há um ataque em andamento na direção de Sumy, na direção de Kharkiv e na região de Zaporizhia. De acordo com suas informações de inteligência, quais são os objetivos estratégicos do exército russo na primavera e no verão? Você pode nos contar mais sobre suas intenções, até onde eles querem chegar? E você acha que os parceiros americanos e europeus estão respondendo adequadamente? Obrigado. De acordo com essa narrativa em que vivem e sobre a qual falamos, até mesmo algumas vozes de nossos parceiros continuam essa. A política em relação a 6 regiões do nosso país, incluindo a península da Crimeia. Precisamos entender para onde os principais alvos, de suas operações estão direcionados e para onde já estão direcionados. Em alguns lugares, essas operações estão ocorrendo, em outros, ainda não. Ou seja, já entendemos os principais alvos. Além disso, ter uma posição forte durante as conversas, ou seja, uma posição de pressão sobre nós, é ter alianças na mesa de negociações com outros países, bem como sucesso em todas essas regiões, que já estão temporariamente ocupadas e que parcialmente, certo? E para ter tal pressão é necessário capturar mais territórios, como já mencionei um pouco antes, mais quilômetros quadrados de terra para pressionar a Ucrânia sobre essas regiões. Essas regiões, veja, podemos analisar juntos quais são elas. Ou seja, isso não é muito complicado. Além disso, sem dúvida tem. Eles querem alcançar esse objetivo. Mas para alcançar esse objetivo, eles precisam agir em outras direções para demonstrar a alguns de nossos parceiros, infelizmente, que queremos que estejam muito próximos de nós. Acreditamos que eles devem pressionar mais a Rússia, mas demonstrar a eles que a Rússia é um país de compromissos. Para isso, eles vão usar o desejo, querem usar os sucessos em outros territórios. E aqui já falamos de territórios como Sumy, onde há uma grande concentração de objetivos militares. Por que eles agem dessa forma, nessa direção? E eles bombardeiam Chernihiv também, não por acaso. Sim, não por acaso. Hoje, não permitimos que se concentrem tropas suficientes em frente a Chernihiv e suficientemente em frente a Kharkiv, suficientemente em frente a Zaporizhia. Não permitimos que os russos concentrem tropas suficientes para um ataque completo. Por isso, eles têm ondas. Embora na direção de Sumy, vocês sabem que há uma grande acumulação, há mais de 60 mil russos lá. É assim mesmo. Em princípio, esses são os principais direcionamentos. Vocês os entendem, suas vozes políticas, coincidem com suas ações no campo de batalha. Nossa tarefa é não dar a eles oportunidades. Para isso, é necessária ajuda. A segunda parte da pergunta era justamente sobre a ajuda, certo? Ajuda europeia. É suficiente? Bem, eu diria parcialmente que se fosse suficiente já teríamos terminado. Isso não é suficiente. Mas dizer que temos um grande déficit de artilharia hoje, eu não diria. Nós a temos, mas a distribuímos de maneira muito correta. Começamos a produzir nós mesmos. Não é ruim, os russos estão correndo pelas paredes, como dizem, porque estão
atacando nossas fábricas agora. E não é por acaso. E nós, acredito, estamos trabalhando sistematicamente para reduzir o déficit de artilharia. Precisamos fechar essa lacuna e isso é uma prioridade importante para nós. A segunda questão é sobre drones, onde podem nos ajudar mais. Os europeus podem fornecer mais financiamento diretamente para o nosso setor privado. Isso ajudaria muito. E realmente isso nos ajudou. Bem, o ano de 24 foi realmente muito difícil, mas os drones realmente ajudaram muito. Drones de fabricação nacional, pois eles se tornaram uma substituição, ou melhor dizendo, uma alternativa ao déficit de munição de artilharia. Tivemos uma grande produção de drones, alguns milhões. Eu disse que faríamos 1,5 milhão, mas fizemos alguns milhões. Temos resultados significativos. O dobro do que foi prometido. Mas o importante não é isso. O importante é que isso conseguiu, de certa forma, detê-los. E os rapazes são ótimos. Um grande número dos nossos. Não. Grupos nossos, batalhões nossos. Bem, operadores incríveis. Simplesmente incríveis. Isso dá a possibilidade de resistir. Mas por quanto tempo podemos resistir? Precisamos ajudar um pouco, mais rápido nossos parceiros. Vemos determinação hoje nas palavras e na voz do lado alemão. E eu realmente espero por uma ajuda forte. E já há financiamento e esperamos ainda por ajuda em relação à defesa aérea e outros instrumentos, sobre os quais não falaremos. Agora, por enquanto. Sim, no que diz respeito ao Reino Unido e à França, eles ajudam, financiam muito o norte da Europa. Eu sou grato a eles. Noruega, Dinamarca, Suécia. E eles financiam diretamente muitas de nossas empresas de drones. Mas devemos reconhecer que no que diz respeito à ajuda, acho que a principal resposta será: nosso setor doméstico hoje está operando a 60% de nossa capacidade. Apenas 60%. 40% hoje não tem financiamento. Isso não significa que era 100%, mas era 10%. Hoje realmente expandimos muito e isso ajudaria muito a capacidade de defesa da Ucrânia se encontrássemos financiamento adicional para 100% de nossas capacidades de produção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, estimados colegas. O briefing chegou ao fim. Obrigado. Até logo.